Oi, pessoal, bom dia, boa semana, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade às aulas de simbolismo, né? Vamos retomar o simbolismo. É, eu gostaria que vocês, nós, da equipe, né? Gostaríamos que vocês retomassem os exercícios os exercícios do capítulo sobre o simbolismo, tá? Fizessem os exercícios e que qualquer problema, qualquer dúvida, tirem as dúvidas, tá certo? Eu vou abrir um fórum de dúvidas para vocês aqui, né? No AVA, e se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao simbolismo, por favor, perguntem aqui também na aula, né? É, tá certo? Bom, retomando a nossa conversa, nós tínhamos visto que o simbolismo, ele recebe influência aí, de movimentos das artes plásticas, né? De um movimento chamado impressionismo, pós-impressionismo, do final do século XIX, e que são movimentos artísticos que contradizem aquela perspectiva realista, materialista, racionalista do final do século XIX. Então, retomando, o simbolismo ele vai se opor a essa perspectiva racionalista do final do século XIX. Né, alguns escritores, né, os escritores realistas, os escritores naturalistas e os escritores parnasianos, eles compõem um bloco materialista, né, um bloco racionalista, não é isso? Do final do século XIX, que está recebendo influência ali de todas as teorias científicas, né, da perspectiva positivista, do final do século XIX. O simbolismo, que é a estética que a gente está estudando agora, que é, digamos, do ponto de vista didático, a última escola do final do século XIX, só do ponto didático, do ponto de vista didático, né, gente? Porque, na verdade, essas escolas, elas também dialogam e coexistem, né? Vocês estão percebendo que, paralelo ao parnasianismo, está aí acontecendo o simbolismo, tá? E já aqui no interior do simbolismo e do parnasianismo, já está nascendo aí o modernismo, que é uma escola de ruptura do século XX, né? Mas os movimentos, eles não são estáticos nem fixos, né? Tudo é um processo, e como processo é fluido, né? Bom, então, o simbolismo, ele se opõe a essa perspectiva materialista, como nós já vimos, sofrendo influência aí dessa perspectiva, dessa perspectiva artística mais ligada à subjetividade, ao sonho, ao imaginário, né, ao plano místico, né? Mais essa perspectiva, né? Então, vamos à nossa aula. Vamos lá? Bom, então, lembrando aí que a nossa perspectiva aqui, ela é mais subjetiva, né? Ela é mais mística, tá bom? Ela vai se opor à perspectiva materialista da época. Então, o que nós vamos fazer hoje, gente? Para a gente observar mais isso, nós vamos ler alguns poemas, tá certo? Nessas duas aulas, nós vamos retomar o poema Antífona, né? Porque na verdade, ele é bem maior do que aquele trecho que eu li na primeira aula,
né? E nós vamos retomar o Antífona e vamos ler também um poema bastante canônico do Cruz e Souza, tá? Vamos lá? Aqui, para começar a nossa conversa, nós temos uma obra de um pintor francês que é bem icônico no simbolismo, que é o Gustave Moreau. Na verdade, esse pintor, ele inicia, né, numa perspectiva mais realista, mas aí vai alterando aí as suas imagens, né, e vai cada vez se aproximando mais de uma perspectiva simbolista, né? Observem nessa imagem, né, gente, que ele como nessa pintura que se chama Vozes da Noite. Bom, vamos ficar só com o título por enquanto? Vozes da Noite, né? A referência já é a uma imagem que é uma imagem que nos leva mais a uma perspectiva do sonho, do plano onírico, do que da vigília, né? A perspectiva é muito mais do sonho. Deixa eu quietar esse cachorrinho aqui. Pronto, gente, vamos voltar aqui. A perspectiva é muito mais do sonho, muito mais do plano onírico, muito mais dessa alusão à noite, né, do que ao dia, né? Essa perspectiva do dia, eu já falei isso em outras aulas para vocês, ela está mais ligada do dia, da vigília, ela está mais ligada a uma perspectiva racionalista, né? E à noite, o sonho, mais a uma perspectiva onírica, tá? Mais a uma perspectiva onírica. Então, no título, a gente já percebe isso. A gente já percebe que tem aqui uma alusão, né, a essa perspectiva mais do não palpável, né, da não matéria, da transcendência, né, do metafísico e não do físico, né? Bom, além disso, e isso nós só de pensar no título, né? Vozes da Noite. Outra questão, gente, essa perspectiva das vozes também, né? Porque o simbolismo, como ela é essa estética muito ligada a uma tentativa de exprimir o inexprimível, né? De estar ligada àquilo que não é palpável, não é matéria, que é transcendência e não imanência, a relação com a musicalidade, a relação com os sons é muito intensa no simbolismo, tá? O nome dessa estética simbolismo é exatamente porque as coisas não são as coisas, elas representam, né? É sempre um símbolo, sempre uma representação, tá? É extremamente metafórico, né, gente? Simbólico. Bom, então a gente percebe, né, nesse pintor uma pintura mais espiritual, né? Mais espiritual, uma pintura mais romântica. Aliás, o simbolismo é uma retomada ao romantismo, lembram-se, né? Lembram-se do pêndulo, né? Outras perspectivas que a gente pode perceber no simbolismo e que a gente pode perceber também a partir dessa pintura, né? Alusão a cenas bíblicas, isso vai aparecer nos poemas, né? Na pintura, né? Mulheres com traços angelicais, a perspectiva da transparência, né? Por que transparência, gente? Porque
porque é vaporoso, porque fluido, né? Algo assim nesse sentido, né? De não palpável, né? É uma atmosfera mágica, né? Vocês conseguem perceber isso olhando também para essa pintura, essa atmosfera mágica, essa atmosfera mística, né? É, esse quadro, a partir das vozes da noite, né? Quais são as vozes da noite, né? Também faz alusão aí a essa atmosfera mística, né? Bom, vamos lá, continuando. Bom, aí nós vamos ler um poema, né, que se chama Cárcere das Almas. Olha que forte esse título, né, essa referência, que é do poeta Cruz e Souza, né? Vejam que é um soneto, né? São 2 quartetos e 2 tercetos. Eu já disse em outras aulas, mas vamos recordar que um ponto de convergência entre o parnasianismo e o simbolismo é que ambos têm esse cuidado, né, com a forma. O simbolismo também é uma estética que se preocupa com aspectos formais, tá? E também é uma estética que vai se utilizar de estrofes regulares, de versos mais regulares, né? Mais simétricos. O simbolismo também faz isso, né? E esse é um ponto de encontro, tá? O simbolismo é divergente do parnasianismo por o parnasianismo estar mais associado a um plano material, né? A arte pela arte, mais concreto, mais matéria, e aqui não. Aqui é mais fluido, mais evasivo, mais transcendente, mais noturno, né? Tudo isso que essas imagens que a gente vem colocando aqui para que vocês compreendam o simbolismo, né? Então, vamos ler o poema. Tem algumas palavras aqui que, como também aparece no parnasianismo, há um cuidado vocabular, né? Há um vocabulário mais cuidadoso, mais elaborado, digamos assim, né? A temática é muito diferente, mas a perspectiva é muito diferente. Mas existe esse cuidado com a forma. E o cuidado com o vocabulário está presente aqui também no simbolismo, como estava presente também no parnasianismo, certo? Então, a gente tem algumas palavras aqui que podem gerar dúvidas. Mas daqui a pouco a gente consulta essas palavras, tá? Vamos ler o poema? Há toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de igual grandeza. Quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço de pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-nos as portas do mistério. Observe que palavras estão aí escritas, né, com letra maiúscula, né, gente? Lembram-se que nós falamos das maiúsculas alegorizantes? Olha aí, mistério, né? Mistério é uma imagem, né, recorrente no simbolismo, né? Essa ideia do mistério, da noite, do não palpável, né, que nós falávamos há pouco, né? Espaço da pureza, espaço da pureza, espaço
de certa forma, nos remete a algo objetivo, né? Um conceito objetivo. Mas aí não é qualquer espaço, é o espaço da pureza. Qual é o espaço? Aliás, etéreo espaço da pureza. Aí passa a ser bem evasivo, né? Bem evasivo, bem pouco objetivo, né? Espaço da pureza, etéreo espaço da pureza, né? Observe as outras imagens, gente, imensidades, mares, estrelas, tardes, né? Preste bastante atenção nos símbolos, né? Como eu disse a vocês, são símbolos. Tá? São símbolos da nossa cultura e é objetivo, a gente tem uma explicação completamente objetiva para este poema, ou nós podemos evasivamente falar sobre ele, né? Bom, o que são grilhões? Grilhões são correntes, né? Correntes que prendem os condenados, faz alusão à cadeia, algema, né? Então, observe, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades. Imagine, né? Traga essa imagem para vocês, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha. Com o que a alma está sonhando? Com liberdades, com imensidades, com mares, com estrelas, com tardes, com natureza. Essa alma presa num cárcere, né? Toda essa alma que anda presa num cárcere, ela sonha com o quê? Né? Sonhando sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço de pureza, né? O que é etéreo? Sublime, puro, elevado, celeste, né? Celestial, no etéreo espaço. Olha que vago, gente, né? No puro espaço de pureza, é até redundante, né? Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Olha, outra palavra que está escrita com letra maiúscula, né? Outro substantivo que é comum, mas está sendo aí usado de forma singular, né? Quando o autor coloca uma letra maiúscula, né? Essa dor no calabouço, né? Essa dor presa, né, gente? Essa dor atroz, funéreo. O que é funéreo? Relativo à morte, aos mortos, às coisas que com eles se relacionam, né? Tá? Percebem que é um poema carregado de subjetividade, né? A subjetividade ela é intensa aí, né? Bem intensa. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves. Que chaveiro do céu, olha as liberdades, né? Essa ideia das liberdades, do sonho, das imensidades. Qual é o chaveiro, né, que tem as chaves para abrir as portas do mistério? Nada muito palpável, né, gente? Vamos ler, então, a análise que nós fizemos aí, tá? De um crítico, nós construímos esse texto a partir da leitura de um crítico chamado Gilberto Mendonça Telles, é um crítico brasileiro muito importante, tá? Vamos ler o que ele diz?
O crítico Gilberto Mendonça Telles afirma que quanto mais metafórica e simbólica é a linguagem do texto literário, mais ele se aproxima do romantismo e do simbolismo. Ó, romantismo e simbolismo, duas escolas que, digamos, se apropriam dessa subjetividade intensa, né? O simbolismo de forma ainda mais intensa, tá? Neste poema, o cárcere é utilizado para simbolizar o corpo, né? Que representa uma prisão para a alma, né? Corpo, matéria, né? O que aprisiona a alma, né? O corpo. Toda alma num cárcere anda presa. O eu lírico exprime seu desejo de transcender o corpo físico. É bem metafísico esse poema, né, gente? Essa ideia da transcendência do corpo físico, de superar os limites, né? Os limites impostos por ser humano, né? Numa sociedade. Observem, tudo se veste de igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha. A alma sonha com as liberdades, com as imortalidades, ou seja, com aquilo que não está preso na matéria, né? Gente, é importante compreender que há uma perspectiva mística aqui, né? Bem mística, tá bom? Esotérica até, né? Um pouco esotérica. Que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-nos as portas do mistério. Note que o desejo de superar a prisão física é reforçado em quando a alma em grilhões as liberdades sonha, que foi o que eu li há pouco para vocês, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Né? Então, o que a gente percebe aí nesses poemas simbolistas? A gente percebe que a religiosidade era um dos temas, não a religiosidade, o plano místico, a linguagem litúrgica, né? O vocabulário litúrgico, né? Ele vai ser muito recorrente aqui, né? Exatamente porque estamos falando daquilo que não é palpável, né? Então, a religiosidade era um dos temas do simbolismo, o que podia ser expresso por meio do vocabulário litúrgico, presente em textos como Antífona, né, que nós já lemos um trechinho e vamos ler mais um pouco. Ou com o destaque para os limites da alma. O poema representa a concepção mística da vida, né, que é uma característica do simbolismo. Do romantismo também, mas aqui, porque o romantismo tem também aquela perspectiva nacionalista, né, que está ligada ao contexto histórico da independência. Aqui é algo mais ligado ao eu, ao subjetivo, ao sujeito, né, ao humano. Então, é ainda mais intenso, né? Ainda mais intensa toda essa viagem para dentro do simbolismo, né? O poema representa a concepção mística, então, e sugere que nenhuma alma é feliz. Tal sugestão é apresentada por meio de metáforas. Toda a alma, que são símbolos, né, gente? Que aqui são símbolos, daí simbolismo. Toda alma num cárcere anda presa. Ó almas presas, mudas, fechadas, nas prisões colossais e abandonadas. Certo? É bom lembrar que uma das principais características do simbolismo é a subjetividade, né? Ou seja, o eu lírico exige do leitor essa percepção. Lembram-se de que quando falamos de impressionismo, falamos muito dessa perspectiva da percepção. É a percepção que se tem,
né? Diferente do realismo e do naturalismo, da descrição realista e naturalista que tanto buscam a ciência, né? Que tanto buscam se parecer com a ciência, sobretudo o naturalismo, né? Aqui não, aqui o eu lírico exige do leitor a percepção de que o cárcere é utilizado como uma representação de um sentimento de angústia, né? Um sentimento de dor, tanto é que ele fala em dor. Olha lá a terceira estrofe. Ó almas presas, mudas, fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, né? Essa dor, ela não é uma dor física, né? Essa dor, certo? Ela é fruto de um estado de espírito de angústia, né? Ok. Agora a gente tem um outro poema, né, que também é bastante canônico, de Afonso de Guimarães, né? Também aí a gente tem vou colocar aqui não, deixa. A gente tem também aqui um soneto, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Então, lembrando que o simbolismo se assemelha ao parnasianismo por esse cuidado com a forma, né? Essa preocupação com a forma, tá certo? Esse cuidado com o vocabulário também, vamos observar isso, mas não se esqueça de que, se o parnasianismo está para uma perspectiva mais materialista, a arte pela arte, e aí a gente pode relacionar o parnasianismo às artes plásticas, né? Ele é mais plástico, a escultura, né? Vamos fazer assim, vamos fazer essa relação. O parnasianismo estaria mais para essa perspectiva das artes plásticas. Aqui não. Aqui eu já até disse a vocês, a qual arte nós poderíamos associar o simbolismo? A música, né? E tanto é que no simbolismo, desculpem, nós temos muitos recursos sonoros nos poemas, aliterações, assonâncias, o jogo rímico, rítmico, né? Também muito importante aqui, tá? Essa perspectiva das sonoridades, as onomatopeias, né? A busca aí da sonoridade, né, é sempre muito recorrente, tá bom? Porque aqui é o não palpável, né? Então vamos lá. Cantem outros a clara cor virente. Do bosque em flor e à luz do dia eterno, envoltos nos clarões fulvos do oriente, cantem a primavera, eu canto o inverno. Para muitos, o imoto céu clemente, vou colocar aqui, imoto céu clemente é um manto de carinho suave e terno. Vão acompanhando. Cantam a vida e nenhum deles sente que desencanto vai o próprio inferno. Cantem esta mansão onde entre prantos cada um espera o sepulcral punhado de úmido pó que há de afagar-lhe os cantos. Cada um de nós é a bússola sem norte, sempre o presente pior do que o passado. Cantem outros a vida, eu canto a morte. O romantismo também tinha, né, gente, essa característica da evasão, né? A fuga para o passado medieval, lembram-se disso? A fuga para o passado medieval, o saudosismo, o gótico. Então, retomar o passado, saudade, e o futuro, morte.
todas essas imagens e a imagem da morte são imagens de uma perspectiva que lembra a evasão, o escapismo, né? A própria imagem da noite também, né? Do sonho, né? Porque foge do dia, foge da razão, foge do concreto, da matéria, né? Assim é o romantismo e assim é o simbolismo, sendo que o simbolismo ele intensifica essa perspectiva, né? Essa perspectiva ela fica ainda mais característica, ainda mais forte aqui, né? Tá? Bom, vamos lá. Então, essa alusão à morte, ela também vai aparecer aqui, né? Vamos lá. Vamos, então, para a análise desse poema. Ó, no texto, né? No texto que nós acabamos de ler, também é possível observar a ideia de que a alma está presa e que só a morte pode ser a libertação. Lembram-se disso também do romantismo, né? Essa ideia, até mesmo o amor, né? Que o amor só vai ser possível, e não vai se concretizar num plano material, e sim na pós-morte, né? Ou seja, num plano etéreo, né? Gente, olha, se vocês pensarem, por exemplo, até mesmo no romance romântico, isso também vai aparecer. Lembram-se de Úrsula? Lembram-se de que há várias referências a essa perspectiva da morte? Sim, a morte como trágico. Aparece lá, sim, em Úrsula, essa ideia do trágico. Mas também a morte como redenção. Vocês se lembram disso? Né? A morte como redenção, tá? A morte como possibilidade de encontro, né? E de vida eterna, e de vida sublime, né? Algo assim. Mas metafísico, num plano metafísico, num plano místico, né? Então, vamos lá. Também é possível observar a ideia de que a alma está presa e que só a morte pode ser libertação. Cantem esta mansão onde entre prantos cada um espera o sepulcral punhado de úmido pó que há de abafar-lhe os cantos. Uma vez que o lírico almeja a liberdade suprema de sua alma, ele transfere a outros a felicidade de exaltar a alegria da vida e o contato com a natureza, né? Natureza aqui como símbolo de tudo que é belo, né? Cantem a primavera, eu canto o inferno. Enquanto para outros o céu é símbolo de ternura, o eu lírico o deseja como um fim, visto que sua vida não tem sentido. Cada um de nós é bússola sem norte. Então, essa ideia da angústia, essa ideia da dor, essa ideia do sofrimento também é recorrente aqui, né? Mas porque é uma perspectiva bastante subjetiva, né? Além da religiosidade que fornece o vocabulário aos textos, o simbolismo é um movimento literário em que se privilegia a musicalidade, como nós já falamos há pouco, como nós já explicamos, né? Os primeiros textos do movimento sugeriam que a música era mais importante até que a literatura, porque a música é a maior das artes e a menos palpável, digamos assim, né? Então, aqui melhor traduz essa ideia do exprimir o inexprimível, de falar daquilo que não se pode, falar daquilo do qual não se pode falar de forma objetiva. Talvez a música seja a arte que mais faz isso, né?
como aparece no poema Arte Poética. Parênteses aí, gente. Lembra que um poema muito icônico lá do parnasianismo é o Profissão de Fé, né? Em que ele compara o fazer poético a o fazer de um ourives, de um artesão, de um escultor. Lembram-se? De um ourives, né? Aqui não. Aqui o fazer poético está ligado a essa perspectiva da transcendência, do misticismo, do simbolismo, né? Então, não está ligado à matéria, tá? Antes de tudo, a música preza, portanto, o ímpar. Só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar, sem nada em si que pousa ou que pesa. Ou seja, nada de matéria, né, gente? Por isso, essas imagens da transparência, imagens vaporosas, né? Lembrem-se de Antífona, né? Da imagem vaporosa em Antífona. Os dois textos são estruturados como sonetos, 2 quadras e 2 tercetos, formato que já estava presente em movimentos anteriores, no Barroco, no Romantismo, no Parnasianismo, né? Nos 2 poemas podemos observar alguns recursos linguísticos que contribuem para a sonoridade, a rima, porque sonoridade aqui é muito importante, a métrica e as figuras, né? Então, olhem lá. Por exemplo, olhem lá. Quando observamos o esquema de rimas e a métrica, né? E a métrica em Cárcere de Almas, de Cárcere das Almas, percebemos versos decassílabos, né? Distribuídos em quadras organizadas em rimas opostas, né? Olhem lá. O primeiro verso rima com o quarto, o segundo verso com o terceiro. Então, o esquema rímico é ABBA. Preza rima com natureza, presa, desculpa. Presa rima com natureza, grades com imensidades, certo? E os tercetos mantêm o esquema AABB. Ó, Clemente sente terno inferno, tá? Com as rimas chamadas de agora alternadas. Primeiro rimas opostas, segundo rimas alternadas. O que é interessante perceber aqui? Que é um esquema rímico também regular. É um esquema regular. Então, essa perspectiva de cuidado com a forma, ela também está presente no simbolismo, não só no parnasianismo, certo? Bom, vamos lá. Podemos observar também algumas figuras de linguagem que contribuem para o ritmo do verso, do texto. Uma das características herdadas nos movimentos anteriores foi o gosto pelas aliterações, a repetição dos sons consonantais, lembram-se? Ou dos sons vocálicos, assonâncias. Não podemos esquecer que nessas figuras, o que se observa é o som. Então, essa perspectiva da musicalidade, da ligação do simbolismo com a música, tá? Não se esqueça, essa é uma característica muito importante, tá? O que se observa não é a letra, não é o grafema, é o fonema, é o som, tá? Certo? Até porque, inclusive em língua portuguesa, às vezes nós temos para uma mesma letra vários sons, não é verdade? O que importa é o som, certo? E não a letra, tá? A representação escrita, né? Nos trechos transcritos do poema, temos a assonância, olha só, manto, cantam, decantando prantos. É o fonema an sendo repetido, né?
Também podemos observar literações, né? Presa, treva, estrela, tá? Né? Ou seja, essa perspectiva aí das consoantes, né? Dos sons consonantais, né? Melhor dizendo, né? Outro ponto importante para a compreensão dos textos simbolistas é a influência do romantismo, como nós dissemos desde o início dessa aula, e, sobretudo, do parnasianismo. O simbolismo pode ser compreendido como uma reação às correntes científicas do século XIX, como nós dissemos, né? Assim como o romantismo, né? Ele exprime o desgosto pelas soluções racionalistas, ele é dionisíaco total, simbolismo, né? E recusa-se a limitar a poesia a uma descrição de objetos, como o parnasianismo fez, né? Ou a técnica de produzi-lo, né? E aí a gente pode pensar na profissão de fé, né? Do Eurípides, tá bom? Nessa perspectiva materialista, plástica do parnasianismo. O simbolista, ele almeja valores transcendentais, não se esqueçam disso, tá? Olha aí, tudo com letra maiúscula, o bem, o belo, o verdadeiro, o sagrado. Por que letras maiúsculas? Porque são alegóricos, né? Nós chamamos isso de maiúscula alegorizante, tá? Exatamente porque são conceitos que aqui são apresentados como alegorias, tá? Caminham em direção oposta à ciência. Embora o simbolismo seja concomitante ao parnasianismo, concomitante a todas aquelas correntes, né? Darwinismo, positivismo, evolucionismo, aquelas correntes do final do século, embora seja concomitante, o simbolismo é uma reação a isso. O realismo e o naturalismo vão se apropriar dessas correntes científicas, cada qual do seu jeito. O simbolismo não, o simbolismo reage a isso, tá? Do parnasianismo, o simbolismo herda a paixão pelo efeito estético. Por isso, essa preocupação com as estruturas poéticas, com os recursos linguísticos, né? Com a forma, tá? Isso é uma herança do parnasianismo. É difícil falar em herança porque eles são concomitantes, né? Mas isso é um ponto convergente, digamos assim, melhor dizendo, tá? Gente, olha, se vocês quiserem aí uma referência, tá? Podem consultar, que é uma boa referência, tá certo? Beijo para vocês, vamos acabar por aqui, para não nos estendermos muito, né? Até daqui a pouco, nós já continuamos.